Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, nesse dia 8, de novembro de 2020. Paz seja com todos nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus, Hoje seria o dia do nosso ajuntamento, Infelizmente, estamos sendo impedidos, pela vontade do Altíssimo, E vamos submeter essa vontade aí, Para que possamos ser herdeiros, Das suas heranças, das suas promessas e das promessas do seu Filho Jesus Cristo. Vamos fazer aí a nossa meditação pequena, Estamos aqui no Jeremias, no capítulo 28. E esse capítulo aqui, o Jeremias está lutando aqui contra um falso profeta chamado Hananias, Não é isso? Então havia lá uns falsos profetas lá no meio, Tinha lá o Jeremias, que era o profeta escolhido pelo Deus vivo, Para instruir o povo a seguir os caminhos e as palavras, E os conselhos que o Senhor estava dando, o Deus nosso Deus estava dando. Mas, o diabo levantou vários falsos profetas lá para ficar contestando, Para tirar a unidade, do povo, a unidade do ensino, Contestando aí, não, esse Jeremias aí não é de nada, E aí o Jeremias falando as palavras de Deus, falou, eu não enviei esses profetas não ouçam eles, Então vamos ver aqui no versículo 15, 16 e 17, Vamos ver o capítulo 21, vamos ver primeiro o versículo 1, Para situar aqui o capítulo. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Hananias, filho de Azul, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Então, o Senhor já tinha dito que era 70 anos, Através de Jeremias e de outros profetas. Aí apareceu esse Hananias aqui dizendo, rapaz, daqui 2 anos vamos voltar, Tá vendo aí como é que são as coisas? Pois é, então nós temos que ter discernimento também, Porque na igreja surge isso também, Como nós temos visto aí, Muitos ensinos, contradições, Certo? O irmão está ensinando a palavra, está falando em Jesus Cristo, está falando no Evangelho, está procurando, entender exatamente o que está escrito, aí de repente aparece um irmão com entendimentos que vêm da religião, que vêm de outras fontes, Certo? Nós não temos nada a ver com religião nem com outras fontes. A nossa fonte são as Escrituras, que nós devemos ler, estudar, analisar, entender e obedecer. Se quisermos ser, incluídos no grupo das virgens prudentes. Então nós temos que ter muito cuidado, Temos que estar vigilantes, Quanto aos nossos pensamentos, às nossas palavras, nossos atos. Aí no capítulo 27, vamos ver aqui o versículo 15, 16, e 17. Disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta, ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Porque o povo, gosta de mentira, É isso. O povo gosta de mentira. Versículo 16, pelo que assim diz o Senhor, eis que eu te lançarei de sobre a face da terra,
este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então, o que aconteceu aí, né? O Senhor resolveu tirar o Ananias, né? O Hananias, né? De circulação, né? Porque ele já tinha dito pelos profetas, e principalmente por Jeremias, que todo mundo ia para lá, né? Não é isso? Iam ser levados cativos para a Babilônia, para a Síria, iam passar 70 anos lá. Quando passasse 70 anos, ele ia levantar, né, o povo para vir de volta. Aí o Hananias disse que não, era 2 anos. Ia devolver tudinho, ia trazer tudo de volta dali a 2 anos. E não era só isso não, né? Contestando e se rebelando, né, contra as palavras que o profeta estava dizendo. E aquilo ali, né, o povo gosta mais de mentira do que da verdade, né? Não é verdade? Nós, né? A nossa concupiscência nos leva mais a acreditar nas mentiras do que na verdade. Por isso é que a gente tem que raciocinar, pensar, né? Vigiar, né? Porque nós estamos sujeitos a isso, acreditar em mentira, passar mentira para frente, né? Por isso é que temos que conhecer a palavra e sermos vigilantes, 24 horas no dia, para sermos irrepreensíveis, né? Ou procurarmos ser irrepreensíveis, certo? Não ficar repetindo palavras que não estão nas Escrituras. Porque o que a gente tem na cabeça, o que a gente aprendeu com as religiões, com as famílias nossas, né? Não tem nada a ver com o Evangelho, eu tenho. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Eu gosto de ser radical, não tem nada a ver com o Evangelho. Tudo que nós aprendemos com nossas famílias, certo? Vou ser logo radical aqui. Tudo que aprendemos com nossas famílias e com as nossas religiões não tem nada a ver com o Evangelho, certo? Por isso é que o Evangelho fala em conversão. A conversão é o quê? Eu tirar tudo que eu tenho na minha cabeça, fazer igual o Paulo fez. E o Paulo ele não era de nenhuma religião, não, né? Ele era um judeu da tribo de Benjamim. Ele era um homem obediente à palavra, né? Ele obedeceu ao Velho Testamento, certo? E quando a misericórdia de Deus, né, quebrou seu coração para ele receber o Cristo e o Messias, o que ele fez? Considerou tudo aquilo como esterco. Olha que expressão, rapaz. Porque, na verdade, aquilo não era esterco. O Velho Testamento era a palavra de Deus, né? Mas o Paulo considerou como esterco. Mas o que ele considerou como esterco? Foi a lei moral do Evangelho e do Velho Testamento? Não. Ele considerou como esterco as ordenanças da carne, né? Por quê? Porque agora aquilo era sombra, né? Era uma sombra da realidade, agora ele está na realidade. No Novo Testamento ele está na realidade, ele não está mais na sombra, né? Por isso é que ele falou radicalmente, né, dizendo que aquilo que ele estava considerando como esterco. Ou seja, ele converteu a vida dele, né? Ele se converteu e foi convertido. Bom, vamos aqui para o capítulo 29, né? Que fala aí na carta de Jeremias, né? Conclamando o povo que está em Babilônia, né? Para viverem lá em paz por 70 anos. Olha aí. Né? Então o povo já está lá em Babilônia, né? Já foi levado para lá, certo? Conforme a gente viu lá em Isaías, né? E nos outros profetas que a gente viu aí atrás. Então aqui no versículo 1, né, do capítulo 29, está escrito o que aqui, ó? Essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, né? Enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia.
Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Então essas aí são as ordens, né, que Deus deu a Jeremias, né, para escrever aquele povo. No verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos? Então é isso, né? Vamos parar por aqui hoje, né? Graças a Deus, amanhã a gente volta para podermos continuar aí com a nossa meditação. Amém? Paz seja com todos nós. Amém.